Asma é uma doença crônica respiratória que pode ser de origem alérgica ou não. A asma ela é diagnosticada após os 2 anos de vida, quando a criança apresenta cansaço. Mas não é apenas um cansaço que consegue ver com o estetoscópio. O cansaço, ele também, na prática, ele pode ser visto através do desconforto respiratório, de movimentos que a criança faz com essa musculatura acessória, que é puxando o ar. Falando aqui para vocês, uma frequência respiratória de uma criança de 0 a 2 meses vai até 60 vezes em 1 minuto. A criança respira 60 vezes em 1 minuto. Depois dos 2 meses até o ano, são 50 vezes em 1 minuto. Após isso, até os 5 anos, cai para 40 vezes até se igualar a nós adultos, 20 vezes em 1 minuto. Isso significa taquipneia, que é aquela frequência mais rápida. Mas na asma, além da frequência mais rápida, que pode ser rápida ou não, tem esse desconforto respiratório, retração de fúrcula, entrada desses músculos intercostais, entrada das costelinhas, que configura uma crise de asma grave, sim, que a sua criança precisa ser vista pelo médico. Mas, Aline, eu estou a 200 quilômetros do hospital, o que é que eu faço? Seu filho tem mais de 2 anos, tem cansado 1, 2 vezes, você vai precisar ir para um pediatra para ele diagnosticar. Mas diante de uma crise de asma, se você tiver o Aerolim em casa, você precisa fazer o Aerolim, utilizando o espaçador e a máscara, se seu filho tem aí menos de 5 anos, e faz os jatos de Aerolim. Geralmente, se você que está aí no interior, que não tem hospital por perto, você já faz o peso dele dividido por 3, que é o bizu. Vamos dizer que a criança tem 12 quilos. Você vai fazer quantos jatos? 12 dividido por 3? 4 jatos. E levar ele para uma emergência. 3 vezes a cada 20 minutos esses jatos, até você chegar numa emergência. Porque uma crise de asma, a criança pode fazer o quê? Desaturar. Que é quando a gente vê o oxigênio com esse aparelho aqui, que chama-se oxímetro. Ela pode cair a saturação e precisar de oxigênio. Então, você vai procurar o primeiro hospital de referência próximo da sua casa para ver e para ser auscultado. Na crise de asma, isso é a crise. Ela vai precisar ser tratada com drogas que a gente chama de beta-agonista, que são o Aerolim, antes o Berotec, o Aerodin. Todos esses são à base de salbutamol, que é um beta-agonista que ajuda a dilatar o brônquio dessa criança, essa musculatura. Além disso, desses beta-agonistas, a gente pode usar o Prednisin, a prednisolona, que é um corticoide que ele age como anti-inflamatório, diminuindo essa inflamação que acontece no pulmão da criança, no alvéolo dessa criança. Como é que eu vou administrar esse Prednisin? Prednisin não é para qualquer crise de tosse, não pode ser usado em qualquer alergia. Prednisin é corticoide, tem seus efeitos colaterais, mas ajuda demais na asma. Ele precisa ser usado de até 5 dias, geralmente. A gente passa o peso da criança, a mesma criança de 12 quilos, o peso dividido por 3 e faz. É interessante que você não se automedique, procure um pediatra, um pneumologista para medicar a sua criança. Mas eu estou fazendo esse vídeo para você que não tem acesso fácil, né, a um hospital, a um médico, e você vai precisar tirar o seu filho ali da crise enquanto você consegue um hospital. Então, essa mesma criança que tem 12 quilos, 12 dividido por 3, 4. Você vai dar 4 ml do Prednisin para aquela criança, dependendo da apresentação da droga, que geralmente é 3 mg por ml. Mas cuidado com autoprescrição. Quem pode prescrever é o médico de forma segura. Vamos lá. Então, você conseguiu, já foi auscultado pelo médico, já viu a saturação dessa criança. Uma saturação normal de uma criança, ela tem que estar de 94% até 100%. Há casos e casos, a paciente que tem hipoplasia pulmonar, cardiopata, mas no geral é acima de 94%. Aí você conseguiu tirar seu filho da crise. E agora? Agora você vai precisar levar ele para um pneumopediatra.
o pediatra consegue resolver isso. Eu resolvi no meu consultório essas asmas. Ele vai passar medicações de manutenção, tá? 0 a 2 anos não é asma, é crise de sibilância, mas mais de 2 anos, uma criança que cansa mais de uma vez é asma sim. E você vai usar drogas como Seretide, como Symbicort. Essas medicações, Vaner, são a base de corticoide e de formoterol, tá? Que fazem o remodelamento da musculatura do pulmão e faz o seu filho, geralmente se usa 1 a 2 vezes por 30 dias e volta para o médico, isso vai fazer o remodelamento do seu pulmão, do pulmão do seu filho, tirando ele dessas crises frequentes ou fazendo que seu filho não tenha uma crise tão grave, que asma muitas vezes é uma das principais doenças que levam as crianças às UTIs, porque elas vão precisar de oxigênio e prejuízo de oxigênio prejudica tanto a cognição, o cérebro, porque não vai oxigênio para o cérebro, o coração, o rim, o fígado, o intestino. Então, asma é uma doença de impacto muito grande e precisa ser tratada.